amparo para cada irmão que chegou até aqui, sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Dois médicos. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médico. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médicos. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Casa de Oração Ave Cristo. Que todos se sintam bem nessa casa, amparados pelos bons amigos espirituais. Que Jesus ilumine a todos nessa noite. Esse texto, a influência da mediunidade na vida das pessoas, ele foi tirado do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, e o texto é Dos Médiuns, de Allan Kardec. Na semana passada, a gente falou sobre a influência dos espíritos em nossa vida. E no finalzinho eu acabei falando um pouquinho sobre mediunidade e me pareceu assim que acabou gerando muita dúvida. E por muitos questionamentos que ocorreram, a gente resolveu nessa semana agora fazer a noite de hoje a exposição só sobre mediunidade. Tirar assim, ó, o que for possível de dúvida do que é isso, como isso nos influencia, quem tem, quem não tem, as formas. Assim, ó, é longo, a gente vai tentar assim, eu trabalhei aqui alguns questionamentos, e nesse questionamento tentar clarear o máximo possível para que vocês saiam daqui hoje sabendo um pouquinho mais sobre isso, mediunidade. Primeiro, esse termo é mediunidade. Esse termo ele só aparece na literatura em 1850 para frente, quando Allan Kardec começa a estudar aquelas mesas girantes lá na França, e aí começa a codificar, ou seja, a fazer pesquisa sobre os espíritos, e ele descobre que existem pessoas com esse dom, né? Esse dom de conseguir ser o meio entre o mundo físico e o mundo espiritual, da qual chamamos médium, e a causa de mediunidade. Então, o que é mediunidade? Mediunidade é uma predisposição orgânica que todos nós temos de sentir ou até conseguir se comunicar com os espíritos mortos ou desencarnados, como vocês quiserem chamar. Então, assim, os praticantes a gente chama de médium, né?
que é o meio. E é interessante o seguinte, que todos nós somos médios. Todos. Aí vocês vão me perguntar assim, tá, mas eu não sei qual é a minha mediunidade. Uma mediunidade de certeza todos que estão aqui dentro têm, que é a mediunidade de intuição, a mediunidade de inspiração, a mediunidade de receber mensagem pelo pensamento dos espíritos e muitas vezes sem perceber. Espíritos mais adiantados ou espíritos atrasados. Geralmente os espíritos mais adiantados, nosso mentor, guia espiritual, anjo de guarda, como a gente quiser chamar. Então muitas vezes assim, ó, vocês vão começar a talvez perceber isso daqui para frente se não perceberam. Às vezes vocês chegam assim, nossa, eu tive uma ideia boa, me surgiu assim do nada, e a gente acha que é nossa. Nossa, eu ia por aquele caminho, de repente eu mudei e fui por outro, e foi melhor. E várias escolhas que a gente faz na nossa vida, a gente tem influência do mundo espiritual e não percebe. Todos têm essa intuição, que seria o sexto sentido. Todos têm. E daqui para frente, se vocês começarem a parar, vocês vão perceber. E aí existem outros tipos de mediunidade, né? São mais de 40 formas de mediunidade e graus de mediunidade depende. Uns às vezes assim, é tão imperceptível que a pessoa não sente, não, eu acho que eu não sou, eu não vejo espírito, eu não escuto, eu não sinto. E para algumas pessoas é quase imperceptível, para outras é num grau altíssimo, que a gente chama de aguçado ostensivo. São as pessoas que conseguem ver os espíritos, falar com os espíritos, sentem a presença deles, a influência deles. E aí assim, alguns sintomas da mediunidade. Eu falei semana passada, mas eu vou repetir hoje para ficar bem completa essa parte de mediunidade. Sensações ou ideias estranhas. Sensações que a gente tem ou ideias que às vezes não chegam do nada. Influência do espírito, isso é mediunidade. Mudanças repentinas de humor. Crise de choro, às vezes do nada. Muitas vezes é uma aproximação de irmãos sofredores, acabam causando isso. Mãos suando. Eu lembro que até semana passada eu falei, uma grande parte das pessoas que frequentam a nossa casa, que quando entram lá dentro, assim, as mãos estão suando. Isso é mediunidade ostensiva ou aguçada. Ou não, às vezes pode ser só em desequilíbrio. A gente falou sobre isso semana passada. Às vezes um tratamento, a pessoa volta a se equilibrar e essa mediunidade fica só nisso. A mão para de suar, um equilíbrio, toca a vida normal e aqueles sintomas não aparecem mais. Eu falei adormecimento, formigamento nos braços e pernas, arrepio como os de frio, assim do nada. Não tem nem clima, nem dá para isso. São aproximação de entidades ou de energias desconhecidas. Tremores, calor, palpitação do coração. Isso aqui é mais comum, assim. Quando a gente sente assim, alguma coisa se aproximar, ou uma pessoa, o coração dispara, principalmente quem não tem conhecimento ainda mais aprofundado. Eu já falei aqui que todos temos mediunidade, foi isso que eu falei. A pergunta que eu tinha colocado, todos tendo pelo menos uma, que é a de intuição. Depois, eu não vou me aprofundar em outras, porque aí seria a parte de desenvolver ou educar. Então eu não vou entrar nessa questão aqui. Como saber se sou portador de uma mediunidade aguçada ou ostensiva, que é esse grau mais alto? Aí assim, em suma, quem tem mediunidade aguçada pode se sentir mal em alguns ambientes, experimentar mudanças de humor repentinas e pode ter sonolência, assim do nada, enjoos, náuseas, tristeza às vezes inexplicável, sensibilidade a sons altos, visões e pode ouvir vozes. Entretanto, assim, alguns desses sintomas também podem indicar ansiedade ou até algum outro tipo de distúrbio, né? Então, por isso que muitas vezes assim, a gente parar e perceber se isso não tem a ver com outra coisa, mas geralmente
é um sintoma de mediunidade aguçada, ou até o que mais acontece quando as pessoas estão vindo pela primeira vez na casa espírita, que é desequilíbrio dessa mediunidade. E a pergunta que eu coloquei aqui, tem como desenvolver a mediunidade? A gente não usa bem esse termo desenvolver, até porque a mediunidade ela não aumenta ou diminui, ela vai aflorando conforme o momento, conforme a quantidade, o grau que ela tem, e nós falamos em educar a mediunidade. Quando tu vai estudando, vai trabalhando, né, vai frequentando a casa espírita, tu vai com isso recebendo informação e buscando mais informação. É muito importante buscar mais informação para entender isso. A gente vai educando. Isso tem um fim, assim, alguém fica totalmente educado e depois não precisa mais estudar. Isso não para nunca. Quanto mais a gente vai buscando conhecimento, mais a gente vai desenvolvendo, vai se firmando, vai se equilibrando e não para nunca. Sempre a gente vai ter que estudar, sempre é uma coisa que não dá para parar. Coloquei aqui. Qual o objetivo da mediunidade? Assim, a primeira coisa, do ponto de vista nosso, seria a mediunidade é para servir, para fazer caridade. Do ponto de vista espiritual, Deus deu a mediunidade por alguns motivos. Um deles é para que haja mesmo essa interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Outra possibilidade também é que possa vir as informações de lá que nos ajudam. Informações, por exemplo, mais gerais, vamos supor assim, olha, vem notícia dos Espíritos dizendo o seguinte, olha, não façam guerra, não construam bomba, preguem a paz, cuide do clima do planeta, cuide da natureza, e coisas mais pessoais, tipo o seguinte, olha, tu está indo pelo caminho errado, a tua missão não é essa, busca mais o lado espiritual, deixa um pouco de lado o material, cuida também do espiritual, leva os dois juntos. Então vocês entenderam? Então a mediunidade Deus colocou com esse objetivo. E nós temos que lembrar que nós somos espíritos na carne, encarnados. Então se a gente perder a percepção que a gente é espírito na carne temporariamente, por um tempo dessa encarnação que a gente está aqui, nós vamos nos perder, e quando perder esse corpo físico, nós vamos ficar mais perdidos ainda, porque não tomamos conhecimento, não cuidamos desse lado, e vamos ficar com uma grande parte dos espíritos que vagam pela terra, porque não procuraram esse lado espiritual. Aí quando perde o corpo físico, não sabe o que fazer. A mediunidade antiga, pergunta que eu coloquei aqui, a mediunidade, lembram lá do profeta Isaías, quase 800 anos antes de Jesus, falando que o Messias vinha? Isso é mediunidade, os profetas eram médicos. Moisés, para que maior mediunidade que Moisés, tinha a mediunidade pneumática, que a gente fala, que é a mediunidade da escrita direto na pedra. Então a inscrição na pedra foi através da mediunidade, claro, dos amigos espirituais, mas da mediunidade que Moisés tinha. Os apóstolos, né, que seguiam Jesus, todos eles eram médicos. A gente não vai falar que Jesus era médico, porque Jesus é um caso à parte. Jesus não precisa de um espírito para se comunicar com o mundo espiritual, porque Jesus se comunicava direto com Deus. Então a gente não considera aí, no caso, uma mediunidade, porque a mediunidade teria que ser o meio, né? A mediunidade é o meio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nós, com relação à comunicação com o espírito. Então Jesus não precisava disso. Como saber o que estamos sentindo se tem a ver com mediunidade? Aí assim, alguns sentidos ficam latentes, o indivíduo começa a perceber que ele está num momento mais sensível. Geralmente a sensibilidade, o ganho de sensibilidade acaba fazendo isso, a gente começa a perceber. A mediunidade torna a pessoa mais sensível, aflora mais a mediunidade, fica mais aberto às energias vibratórias. Então isso é um sentimento que a gente vai vendo, vai desenvolvendo.
Eu botei aqui, a mediunidade se manifesta em vários graus de tipo. Eu não vou entrar nisso aqui agora. A mediunidade tem a ver com a moral da pessoa, ou seja, assim, é escolhido quem vai receber a mediunidade, principalmente as ostensivas, as de cura, as de visão, as de premonição. Não. Deus deu igual, como se fosse um sol que se estende por todo o planeta. Seja um bandido, seja um assassino, vai receber a mediunidade da mesma proporção que uma pessoa, digamos, de bem, que se chama assim. Porque Deus não escolhe. O que a pessoa vai fazer com a mediunidade é uma escolha dela, mas Deus deu exatamente iguais a todos. Uma outra pergunta aqui. A mediunidade pode se manifestar na fase infantil? Essa é uma pergunta importante, tá, pessoal? Pode, tá? E geralmente até os 7 anos as crianças veem os espíritos. E para elas de uma forma muito natural. Os amigos imaginários. Eu tinha até conto para minha esposa que eu tenho um sobrinho, hoje já, né? Isso há uns 17 anos, 18 anos atrás, ele tinha 5 anos e ele falava com o amiguinho invisível dele. E aí eu fui conversar assim, mas quem é teu amiguinho? Ele deu o nome do amiguinho e disse, não, ele está aqui, só veio para brincar comigo e tal, com a maior naturalidade. Hoje eu pergunto para ele, ele não lembra. Então o que acontece? Geralmente vai até os 7, 8, 9 anos, a criança já começa a esquecer. Tratem isso com naturalidade. O fato das crianças verem espírito não quer dizer que elas vão ser médios. A maioria não é. Médio que eu falo vidente, de ver e continuar vendo depois dessa fase. Então, por que ocorre isso com as crianças? Quando a gente reencarna, que a gente volta para a Terra, renasce aqui, leva um tempo até a gente se acostumar nesse planeta. Nós ainda estamos ligados à nossa encarnação anterior e ainda estada no plano espiritual. Então leva um tempo para a gente conseguir se fixar aqui. E esse tempo geralmente vai até entre os 7 e 9 anos. Por isso que a criança está bem aberta a ver esses espíritos. Então trata isso com naturalidade, né? Não incentiva, não é para levar a criança para estudar por conta disso, para educar ou desenvolver, como as pessoas falam. Geralmente assim, não tem uma idade exata para começar a educar a mediunidade, a estudar, como a gente fala. Dos 15, 16 em diante já é uma idade boa, já assim, mas o ideal é depois dos 18, dos 20. Agora a grande maioria das pessoas, a mediunidade vai aflorar quase na idade adulta. E geralmente já indo lá para os 40, 50 anos, e comigo foi depois dos 40. Tinha 40 e poucos anos é que realmente assim, a mediunidade veio e aí começou a atrapalhar e a gente foi em busca, e aí da onde a gente começa a estudar, a entender. No começo há muito pouca informação, depende de quem vai te instruir, acaba muitas vezes te atrasando. Tem que tomar muito cuidado com isso, por isso que é muito importante pegar livros sérios, frequentar lugares sérios para fazer esse tipo de estudo. O médium que faz mau uso da mediunidade tem responsabilidade sobre isso? Allan Kardec diz que ele tem dupla culpa. Tá? Ele falha 2 vezes, vai pagar 2 vezes por essa falha. Primeiro porque ele sabe que é médium e que tinha que usar essa mediunidade. E segundo, que ao invés de usar a mediunidade para o bem, ele usa a mediunidade para o mal e por isso ele vai pagar 2 vezes por isso. O preço é duplo aí. O que acontece? Assim, as pessoas vêm, cobram, né? Vocês notaram que aqui vocês frequentam a casa, o que nós ganhamos de graça é para doar de graça. Então quando tu cobra por aquilo ali, tu está infringindo essa lei, é uma lei divina, né? Cartomante, vidente, e por aí afora, e aí é de cada um, mas aqui, está no livro do Kardec, está no livro dos médios, fala isso muito claro. O custo de pagamento, quando chegar lá, vai ser duplo, né? Tu veio com a mediunidade para fazer caridade, e não só não fez caridade, como ainda desencaminhou as pessoas e ainda cobra por isso. Quase terminando aqui, tá, pessoal? Ainda temos falta de conhecimento com relação à mediunidade? Sim. Nossa, a mediunidade é uma coisa natural, pessoal.
fantástica, ela não é uma coisa fenomenal, ela não é uma coisa assim absurda, é uma coisa natural. Vamos tentar daqui para frente tratar isso com naturalidade. Como eu falei, todos temos, vamos perceber isso. O que faz que tantas pessoas têm desequilíbrio mediúnico? Por que tantas pessoas se desequilibram? Desconhecimento da mediunidade e influência dos espíritos, coisa que a gente falou semana passada. Então, aí, arrepios, palpitação, dor de cabeça, né? Se isso não é caso de médico, a gente já sabe que isso vai gerar desequilíbrio e vai ser complicado. O tratamento, eu anotei alguma coisa aqui, com oração, vir à casa espírita com frequência, a gente já falou semana passada, escutar palestras e vídeos edificantes ajuda muito, ter pensamento positivo, a gente já falou muito sobre isso aqui, mudança íntima, é muito importante. Se a gente está tendo um desequilíbrio, é porque algo de errado a gente está fazendo em nossas vidas, então é muito importante a gente tentar construir essa mudança, transformação moral, adquirir conhecimento. Então seria isso, pessoal. Tem um ditado que diz assim, ó, que as pessoas usam muito, que é: diga com que andas e eu direi com quem tu és, né? Diga com quem tu andas e eu direi com quem tu és. Dentro do Espiritismo nós usamos um outro ditado: diga o sentimento que você tem e eu digo o Espírito que está te influenciando. Se você tem bons pensamentos, perdoa, ajuda, é uma pessoa da paz, o Espírito que vai te influenciar é um Espírito do bem. Agora, se você tem maus pensamentos, não perdoa, o tempo todo brigando, o tempo todo lutando, né, você vai ter influência de maus espíritos. É isso. Desculpe eu me alongar um pouco, mas era um assunto importante. Eu espero ter esclarecido um pouco mais da mediunidade e espero que vocês continuem, né, vindo nessa casa, se sintam bem e que Jesus ilumine a todos. Mais uma vez, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo por cada palavra, por cada ensinamento, pedindo sempre a sabedoria para lidar com a mediunidade em nossas vidas, pedindo também que cada irmão que chegou até aqui possa voltar para casa com aquilo que veio buscar, cada um na medida do seu merecimento. E agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia